Povo, obrigada por estarem no canal aqui de novo. Eu sou Hanna Tenda e meu convidado não preciso nem dizer quem é, né? Obrigada, Zico. Nada, é um prazer te receber e Eu que agradeço. ótimo ano para você, para nós, todos, né, teus inscritos aí, aqueles caras que prestigiam o canal, então... Aproveitando, nem eu vou falar, você já fala, já pede para se inscrever aqui, né? Então, galera partidaço, por favor, se inscrevam, né? Façam lá ativar o sininho, então, compartilhem e tal. Tô acostumado. Já tá acostumado, é blogueiro. É, isso aí. E a entrevista hoje é clubista total, né? Até porque todo mundo só deve falar disso com você, né? Flamengo. Fazer o quê? Ninguém... Momento bom, né? Momento bom, já ídolo. Falo, tá, e no momento que aconteceu tudo isso aí no Flamengo, foi muito bom. Eu acho que pro clube, pra torcida principalmente, né? Que é o grande patrimônio do Flamengo. Então, foi um ano inesquecível. Agora tem tudo para ser, né? A nossa temporada vai começar do elenco principal um pouquinho mais tarde. E os garotos do Ninho que vão ter essa responsabilidade de abrir o Carioca, a Taça Guanabara. E não fica muito atrás não, né? Porque eles ganharam tudo. Supercopa, Brasileirão, Carioca, OPG. Como você avalia esses garotos do Ninho até a fase de classificação da Taça Guanabara? Eu acho que hoje já não existe nenhuma dificuldade para eles, porque a maioria passou de 17, 18 anos, já estão com o mesmo trabalho dos profissionais, totalmente diferente da nossa época, que o cara, para ser lançado com 17, 18 anos, tinha que ser um gênio. E você vê que foram muito poucos, tipo Pelé, Ronaldo, caras que realmente desequilibravam já nessa idade. Então, hoje não. Hoje tem 17, 18 anos, jogando bem, já estão sendo lançados. Então, ainda mais o Flamengo faz um belo trabalho na base e conquistou também tantos títulos, né? Foi um ano muito favorável, né? E um ano difícil, que começou com uma tragédia. Então, isso tudo mexeu com todo mundo ali. Eu acho que isso acabou tendo um efeito positivo dentro do campo para a galera. E eu acho que o Flamengo está com um time preparado para jogar essa Taça Guanabara. Não é uma novidade isso, né? O Atlético Paranaense já vem fazendo isso algumas vezes, não disputando com o time principal o Campeonato Paranaense. Outros times em outros estados fizeram isso também. E o Flamengo, por causa da questão das férias e por ter uma competição importante, né, da Supercopa, e mostra aí também o valor do treinador, né, da importância que ele dá a esse tipo de competição, né? Nós aqui muitos clubes não valorizaram o brasileiro e ele foi o primeiro a valorizar o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que isso é importante também. O Flamengo dá um grande passo, ajudando, e você acaba vendo, né, botando na vitrine jovens, né, para ver como eles se saem na categoria profissional. Não, e também vai aumentar, né, tem como uma vantagem aumentar os valores até desses próprios jogadores. Alguns podem não ser utilizados, aumenta o interesse por empréstimo. E quando você bota 2, 3, é uma coisa. Agora, quando você bota um time inteiro, quer dizer, eles já estão acostumados, jogam juntos, então a facilidade acaba sendo maior para todo mundo. Ninguém fica com aquela responsabilidade, Bruno, eu tenho que me destacar, eu tenho que... É diferente, entendeu? a pressão é outra. É outra, exatamente. Então, e outra pressão que está rolando, mas mais por parte da torcida, né? Gabigol, né? Tá rolando uma certa demora num entendimento entre os agentes, os representantes do jogador e a diretoria. Antes era esperar a final da Libertadores, depois a final do Mundial, agora a final das festas de ano, agora férias. Que conselho você daria ao Gabigol, se é que já não deu? Não, a gente já falou, eu falei até no meu canal sobre isso, né? Eu acho que entrevistas que eu dei, independente de ser Flamengo ou não, mas eu acho que o momento que ele vive no Flamengo, eu daria preferência a ele continuar no Flamengo a ter que ir para um West Ham da vida, com todo respeito. Só para ter no currículo que jogou no campeonato inglês, ali ele não vai aspirar nada, né? Porque é um time que
dificilmente vai ter conquistas. E eu acho que aqui, no momento que ele vive, tudo aquilo que ele conquistou e merecidamente, eu no caso dele, se fosse para ir para um Barcelona, para um Real Madrid, né, para um Manchester, aí é outra coisa. Aí eu poderia trocar o Flamengo nesse sentido, né, nesse momento, porque ele não pertence ao Flamengo. Isso é um risco que todo time que pega jogador emprestado corre, de valorizar e aí acabar acontecendo isso. Se o Flamengo talvez tivesse pego eu não sei como é que foi, pego o Gabigol e tivesse colocado algumas cláusulas excepcionais no caso desse destaque todo, eu não sei se o Flamengo fez isso, entendeu? E pelo desenrolar, acredito que não, né? Pelo desenrolar, acredito que não. Não, saiu na mídia não só do West Ham, também como do Chelsea, né? Que o Chelsea quer entrar com tudo. Isso saiu na mídia inglesa, né? No The Sun, porque o Gazzetta dello Sport, o maior jornal da Itália, negou, falou que não teve contato nenhum de nenhum clube inglês. Mas é bom ele lembrar, porque, por exemplo, o Chelsea, desde a era Abramovich, ele tem uma insistência para contratar um centroavante e não engrena ninguém ali. O único que engrenou foi o Diego Costa, né? E ele tá com um cara jovem, né? Que tá lá agora, tá fazendo alguns gols. Então eu acho que, se eu não me engano, saiu uma matéria do Lampa dizendo que queria ver se tinha mais alguém para tirar um pouco da pressão desse jovem que eles contrataram agora, que é um negão lá de 2 metros quase, e o cara faz gol, então, mas está sozinho, né? Talvez seja a única referência que ele tenha lá. E você vê a dimensão que o Gabigol tomou, em termos do que aconteceu no Flamengo. Ele tinha sido 2 anos artilheiro pelo Santos e, sabe, não aconteceu muita coisa para ele do que aconteceu. Nem ele, nem com o Bruno Henrique. Exatamente, o que aconteceu agora com todo esse destaque que ele teve, que eles tiveram aí no Flamengo. Mas você acha que, não trabalhando com equipes assim médias do campeonato inglês, mas as equipes ali de ponta, Liverpool, City, que o Gabigol, ele se adequaria ao estilo da Premier, de técnica, força, velocidade? Ele tem um pouco das características parecidas com o Salah. Talvez o Salah drible mais do que ele, mas em termos de velocidade, movimentação e finalização, ele tá bem parecido. Então o Salah se adaptou muito bem. Eu acho que depende muito do estilo do jogo, do time que vai fazer o jogo. Tendo um cara como esse, você tem que fazer um estilo de jogo que possa beneficiá-lo também, né? E falando do Bruno Henrique, você acha que a renovação dele é a melhor contratação do Flamengo? É prioridade, tem que ser prioridade. Eu lembro, há tempos atrás, no Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o melhor jogador naquele período era o Elias. Ele estava no Sport. Então, para mim, a melhor contratação seria a contratação dele. Time que está ganhando não se mexe, né? Um cara bem feliz, satisfeito, jogando muito bem e tal. E aí o Flamengo acabou não indo lá em Portugal para decidir a contratação do cara. Então eu acho que o Bruno Henrique e o Gabigol, já que vai continuar a mesma estrutura, os mesmos jogadores, aqueles que municiam bem ali, como o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, tinha que investir nesses caras, entendeu? Porque estão felizes, estão bem. Eu não sei se eles... O ambiente colabora. Entendeu? Então eu acho que isso é fundamental para a gente, onde a gente estava trabalhando, tá vivendo bem, né? E eu acho que eles estão demonstrando isso, né? E o amor e o carinho que a torcida passou a ter por eles, você não pode abrir mão disso. É incrível, o afetos conquistou, né? Negócio, se você às vezes não faz um no outro e tal, a torcida já tem paciência porque você já fez. Agora você vai para um lugar, como foi o Gabigol, saiu daqui, campeão olímpico e tal, é o novo e tal, aí foi para lá, nego não quer saber do que aconteceu, mas nego quer que você faça ali. Se você não faz, já era. Futebol é isso, né? Isso aí, eu estava lá, eu tenho isso como exemplo. Eu fui lá para o Udinese. Se eu não tivesse feito lá, não ia adiantar nada tudo que eu fiz no Flamengo.
E quem está fazendo muito aqui também é o Renier, que já está sendo cogitado na Espanha como uma contratação certa pelo Real Madrid, 30 milhões de euros. O problema, né, é que lá o Renier ele teria que jogar no Real Madrid B. Né? Seria mais um, porque as 3 vagas extracomunitárias são ocupadas por outros brasileiros, né? Vinícius, Rodrigo e Éder Militão. Você acha que o Flamengo ele tinha que tentar, ok, vai ser a venda, mas deixa o garoto aqui mais um ano essa pré-temporada com a gente? Eu acho que ele vem crescendo muito no Flamengo, na seleção. Ele está conquistando o espaço dele, ele sabe aproveitar essa oportunidade. Nessas equipes, é difícil você ter um jogador jovem que vá ter continuidade, como um que seja um pouco mais velho. Então, eu acho que vai ser muito difícil para ele. Se aparecer oportunidade e sequência. Até para ele jogar, o Real Madrid teria que abrir mão de um, né? E pelo momento que se fala na Espanha lá, esse um escolhido seria o Vinícius, né? E uma outra coisa, você é acostumado a jogar grandes jogos, grandes competições, finais. Aí você, de repente, vai para um time B que, sabe, não tem nenhum atrativo, não tem nada. A motivação não é a mesma. Não, eu sei, porque agora mesmo eu voltei do Japão e um dos melhores jogadores nossos, que foi a grande revelação do campeonato japonês do ano retrasado e da Copa da Ásia, ele foi lá pro Barcelona B. Então, o cara, sabe, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você, a meu ver, você acaba perdendo pela situação que você está. O psicológico acaba sendo abalado, uma coisa né? É você ir para lá sem ser conhecido e vai pro B, outra coisa é você já tá no top e depois ter que voltar pro B. Isso é que é. Os jornais espanhóis, eles montaram outro dia uma seleção do futuro e já colocaram os nossos 4 brazucas. Nem o Renier que chegou, ele já está nessa seleção do Real Madrid. Então, o garoto nem chegou, já tem essa... assinou. Mas o Vinícius jogou logo que chegou um pouquinho e já foi pro principal. E o Rodrigo nem já foi pro principal. Direto pro principal. Então, é outra coisa. E eles ainda treinam, né, lá no Real Madrid, eu posso dizer isso, que eu trabalhei lá. A equipe do Real Madrid B, do Castilha, muitas vezes na semana treina com o elenco principal. Então isso para o jogador tá ali treinando, mas não poder jogar, acaba mexendo com o psicológico, tirando a motivação. Isso aí, aconteceu tem outro japonês que era do outro time, o Kubo, que foi pro Mallorca. Então ele também é a mesma coisa. Ele lá no Japão estava sendo endeusado e tal, e o time dele, a partir do momento que ele saiu, perdeu o título por causa da saída dele. E eu acho, pelo que eu acompanhei lá na mídia espanhola, o staff dele não aceitou ele jogar no Real Madrid B, né? Porque ele estava muito acima da faixa etária. A qualidade dele é excepcional. Então. Exatamente. É um jogador de seleção, da seleção japonesa, principal. E ele fala tão bem espanhol que ele já podia virar até extracomunitário, na minha opinião. E lateral direita? Na nossa lateral direita da seleção brasileira, são os mesmos nomes que a gente tem ouvido. Dani Alves, Fagner, Danilo, Rafinha, tá merecendo voltar a vestir a nossa amarelinha? Eu acho que ele, a meu ver, foi preterido algumas vezes, independente se ele está no Flamengo agora, mas quando ele estava no Bayern, ele já deveria estar na seleção, entendeu? Ele realmente tem muito mais qualidade, know-how e tem uma coisa boa, é um cara vencedor. Conquistou tudo, né? Champions, Mundial, sei lá quantas vezes a Bundesliga. Ele seria muito importante na seleção já há 3, 4 anos atrás, e não agora. Na última Copa do Mundo, você teria levado o Rafinha? Teria levado o Rafinha. Porque o Fagner, a gente sabe, o Fagner é um jogador de confiança do treinador, entendeu? É um jogador de confiança do Tite. Agora, não é um jogador de confiança, ele tem os seus valores, as suas limitações. Então, eu acho que outro treinador, a meu ver, não levaria o Fagner.
Foi um dos grandes nomes criticados, né? Ele é a lateral direita da seleção brasileira é muito criticada, né? Por causa a gente não tem muitas opções. O Dani Alves, muita gente falou mal, mas no final não teve nem o que contestar quando ele ganha o prêmio de melhor jogador da Copa América. Ele fez uma excelente Copa América, mas já está com uma idade avançada. Mas ele está bem acima de todos os outros. Ele é o cara que mais ganhou títulos, né? Depois dele, a meu ver, só tem o Rafinha. Só tem o Rafinha, nem Danilo, nem Fagner. Não tem, na lateral direita não tem. Diferente da lateral esquerda, que é muito concorrida, né? É, mais concorrida. Então, lateral esquerda, você vê que tinha o Marcelo, o Felipe Luiz, esse da Juventus, o Alexandre, tinha o Alex Telles do Porto. E chegou esse novo agora que andou fazendo... Arnaldo, lembra aí? Quem foi? Esse do Porto, não sei se... Tá procurando aí. Vê da última escalação. Porque o Tite, eu acho que ele não encontrou, né, uma regularidade, ele quer mudar o setor defensivo. Eu achei, por exemplo, que um dos grandes erros do Tite... Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Exatamente. Então, eu acho que 2 equívocos do Tite, né? Erros assim e tal, respeito de crítica. A primeira, né? O time do Brasil, a seleção brasileira acertou quando tinha o Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Gabriel, Neymar, tá? No momento em que o Renato Augusto saiu daqui e ele botou o Felipe Coutinho... De meio atacante, exatamente, ferrou tudo. E botou outro para lá, ele aqui, o Coutinho não é esse jogador, é um jogador de frente, um jogador de chegar na área, mas não é esse jogador armador aqui atrás. O Paulinho, com isso, veio um pouco para trás, né? Não ficou porque sabia que ele tinha que cobrir. E lá na direita, o Coutinho estava muito bem adaptado. E o Ernesto Valverde e o Klopp já falaram que ele não é meia. Então, nesse sentido, o Coutinho, nos primeiros 2 jogos, fez bons jogos, fez gol e tal. E aí, quando o Renato Augusto ficou bom, ele não quis mudar, não quis tirar o Coutinho dali. E eu acho que ele tinha que ter botado o Renato Augusto ali e botado tanto é que quem foi sacrificado foi o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus tinha hora que jogou de volante para marcar. Pô. Então, ficou ali o Coutinho, quase utilizando o mesmo espaço do Neymar, muitas vezes, trocando. E lá do lado direito, o Willian não foi bem, não mostrou confiança e tal. Do meio até a eliminação para a Bélgica, o Douglas Costa ganhou a posição. E ganhou a posição ainda, realmente. E aí o outro foi a saída do Felipe Luiz contra a Bélgica. Porque quando o Felipe Luiz entrou, no lugar do Marcelo... Foi naquela lesão do Marcelo no início do jogo. Exatamente. Quando ele entrou, o Felipe Luiz é um cara que ele não encosta o Neymar como encosta o Marcelo. O Marcelo vai para dentro. Então o espaço do Neymar acaba sendo mais limitado. O Felipe Luiz não, o Felipe Luiz fica mais atrás. E o Neymar vem mais de trás e tem mais espaço para fazer as jogadas dele. Então o que aconteceu? O Marcelo entrou, o Neymar ficou encaixotado. E a Bélgica, como viu que o Marcelo estava voltando, armou tudo em cima ali dele. Armou tudo pelo lado esquerdo. Pelo lado dele. Tanto é que, botar um centroavante, o Lukaku, que é um cara de área, botar para jogar na direita, por quê? Sim, aproveitaram que o nosso lado esquerdo era ofensivo. Exatamente. Então eu acho que, para mim, na minha opinião, se o Felipe Luiz joga, a situação, a tática da Bélgica seria outra, contra o Brasil. Então, a meu ver, foi isso. E o Renato Augusto não podia ficar no banco nunca, estando em condições. Porque ele que organiza o time. Ele que organizou a seleção olímpica quando foi campeão e ele que organizava a seleção principal. Ele vivia um grande momento. Então, o Tite, quando não botou ele, não botou... E no final, quem levou o peso da seleção, que não faz gol, foi Gabriel Jesus, né? Que carregou tudo nas costas. Carregou tudo nas costas. Então, é isso aí. Mas voltando para o Flamengo, a gente começou falando de seleção pela lateral direita. E agora a gente tem... O Rodinei saiu, né? Tá uma outra busca pela nossa lateral direita, porque o João Lucas não soube aproveitar as oportunidades que teve em 2019, não entrou com muita segurança.
O Orejuela é um nome que vem sendo cogitado, mas... Orejuela foi aquele que jogou de volante no Fluminense? O do Cruzeiro, que estava agora, que tirou o Edilson, o Equatoriano. colombiano. Equatoriano? Colombiano. Eu acho que é um jogador improvisado. Porque eu vi ele jogar no Fluminense... Que nome qual é o jogador que você gostaria de ver na lateral direita do Flamengo nessa vaga do Rodinei? Ok, eu gostei muito desse jovem, que inclusive jogou com a gente o Jogo das Estrelas. O Guga. O Guga. Eu acho que seria um jogador que ia entrar e não ia ter problema, né? Então essa daí eu acho que você respondeu a minha pergunta seguinte, porque eu ia perguntar, eu vou, né? Recentemente no Jogo das Estrelas, alguns dos convidados foram alvos do Flamengo nessa temporada. Bruno Guimarães, Michael do Goiás. O Bruno Guimarães tem uma coisa que foi meu aluno aqui, né? E o Guga do Atlético Mineiro. O Bruno Guimarães não tem nada a ver com o Flamengo. Mas o resto foi para ajudar um approach? Porque o ano passado... Só o Guga. Só o Guga foi... Só o Guga, igual foi o Gabriel. O Gabigol, isso que eu ia falar, o Gabigol em 2018. Exatamente. Pesquei essa, hein? Galera, então repara, ano que vem, quem que o Zico vai chamar, né, pro Jogo das Estrelas. Mas o Guga ainda mostrou aquela coisa lá da internet, né, comemorando a vitória do Flamengo. Que pegou mal, né? Então, mas o que vai se fazer, né? Isso são coisas que... Que nem o Arthur do Palmeiras, né, que foi agora pro Red Bull Bragantino, foi outro, né? Ele que estava no Bahia, que comemorou também, aí depois disse que foi aposta. Toda uma real que todo mundo quis comemorar e depois começou a dar desculpa. Exatamente. Ele tem que entender que todos nós temos o nosso clube de coração quando somos jovens, né? E nossas famílias estão envolvidas. Mas nada de que isso vai provar que se o Guga lá no Atlético, ele vai dar a vida para vencer o Flamengo. Ele não vai estar preocupado nessa hora com o Flamengo. Tem que ser profissional, né? O profissional, ele existe. Então, eu acho isso muita pressão em cima desnecessária. Hoje tem pressão para tudo, né? Para tudo. Vamos fazer um negócio desse, parece que é a coisa do outro mundo, né? O time do Flamengo vai entrar pressionado essa temporada também, porque Jorge Jesus já falou numa entrevista recentemente que o maior adversário do Flamengo essa temporada é o próprio Flamengo a bater os recordes de 2019. E eu acho que o Jorge Jesus ele tem um estilo ambicioso como dois outros treinadores que estiveram no caminho dele em 2019, o Galhardo e o Klopp. Com quem que você acha que o Jesus se parece mais? Olha... Ou você acha que é único? Eu acho que cada um tem sua especialidade. Eu acredito que o treinador tem que ser assim. Quanto mais ganha, mais ele tem que ter vontade de ganhar. A gente não pode se acomodar. E tem que entender que quanto mais você ganha, mais credibilidade você ganha, mais as pessoas acreditam em você. Então, o pessoal do Flamengo agora tem que se preparar ainda mais para outras conquistas. Não bater recordes, mas se preparar para grandes conquistas, que a pressão vai ser maior. Quando o time empatou, os jogadores e a torcida já encaravam como vitória, né, então, nessa temporada? Passamos por isso. Vitória não, como derrota. Na nossa época, o pessoal não ia para o Maracanã para ver o Flamengo ganhar, ia para ver de quanto ia ser. Então, esse é o problema. E a gente acabou fazendo mal a gerações futuras, porque você ganha tanto. Aí vem os caras depois, aí o nego começa, porque na época e isso é ruim, acaba sendo ruim. Então eles vai acontecer isso. E eles que aproveitam, assim, tá todo mundo ali. Se tem um time que o pessoal sabe que pode conquistar, eles têm que agora saber que a torcida vai pressionar ainda mais. Já é uma torcida que cobra. Imagina agora, isso aí. Né, depois da tríplice coroa. Mas tem que cobrar, você só cobra de quem pode dar, né? E com um elenco desse... Eu gostava de ser cobrado, adorava. O cara que não é cobrado, o nego joga lá pro canto e tal. E aí a vantagem minha é que eu me cobrava mais do que qualquer outra pessoa. Então eu sabia da minha responsabilidade, eu trabalhava... Mas esse elenco mostrou isso, né? Exatamente. Essa foi a grande virtude do Jorge Jesus, conseguir fazer com que
os jogadores entendessem o que é Flamengo, porque muitos já estavam lá, mas estavam naquela zona de conforto e tal, e ele tirou todo mundo de lá. Por exemplo, a minha geração, eu sou de 90, não viu 81, mas todo mundo acompanhou jogos antigos, sabe de tudo. Você acha que o torcedor que não viu 81 pode falar, caraca, tô satisfeito com 2019, mesmo não... Pode e deve. Foi tão... Você que foi peça-chave, sinal fundamental... Porque você tem que valorizar quem te traz felicidade, quem te traz alegria. Então é normal isso. Não, e a gente não tem que ficar pensando no passado, nada. O que eu não aceito é comparação. Eu acho que você não pode fazer comparação de época nenhuma. Nem de jogador, né? Porque cada jogador tem sua característica. Sua época. Agora, comemorar, esse me deu mais... Lógico, claro, o cara te deu alegria, o cara te deu felicidade. Então, eu acho que tem que... eles têm todo o direito, né? Agora, quando começa a comparação, quem foi melhor, quem fez mais isso e tal, isso aí eu não gosto, não. E o Klopp, ele chegou ao Liverpool em 2015 e mudou totalmente o patamar dos Reds no cenário mundial. Não foi do dia para a noite que ele montou essa equipe, né? Cada ano ele via onde estava mais vulnerável e trazia uma peça-chave. Trouxe o Alisson depois que perdeu a Champions para o Real Madrid lá em Kiev, assim como foi com o Van Dijk, o Fabinho, né, com o Arnold. Ele foi montado, foram todas indicações do técnico que foram construindo esse clube vencedor. Você acha que o Jesus está indo pelo mesmo caminho? Mas esse é um caminho dos grandes técnicos europeus. É você ter verba e saber escolher o jogador certo para aquele teu momento, entendeu? Onde você tem aquela... Eu acompanhei o Liverpool, eu comentava a Champions, aquele período todo que o Real Madrid foi tricampeão. Então foi a fase de montagem do Liverpool. E acompanhei e vi, comentei alguns jogos do Borussia, do Klopp. Do Klopp, exatamente, né? Que já veio um grande trabalho. Então, você via nitidamente do cara que é o cara tinha tudo para ser grande... O Klopp transformou o Liverpool. O Liverpool que tinha o Coutinho não é mais o que tem hoje o Mané, o Salah, foram indicações não tem menor... É totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele conseguiu fazer... Né, o trio de ataque dele se comparar ao MSN, ao BBC. Para mim, depois do Barcelona e depois do Real, é o melhor trio da Europa. Eles são... E se entende de olhos fechados já. É impressionante. Os caras jogam muito. E aquele jogo, se não acontece aquilo com o Salah do Real, não tenho da falta do Sérgio Ramos? Exatamente. Eu não tenho dúvida de que o jogo a história seria outra. Mas o Liverpool mostrou também nessa semifinal contra o Barcelona, que o Salah não jogou, né? Que eles têm um bom banco. Um bom plantel, um ótimo né? Conseguiram reverter o resultado num jogo que parou o mundo. O Klopp teve 4 anos para fazer isso, enquanto o Jesus ele teve 6 meses para arrumar a casa, né? Ele não teve muito ele teve a felicidade de, no momento que ele trouxe alguns jogadores para o Flamengo, juntar jogadores que já tinham um certo conhecimento do que é a filosofia da Europa, e aí encaixou todo mundo. O próprio Gerson, que o Abel não queria trazer. Gerson, Gabigol, Felipe Luiz, Bruno Rafinha, Henrique, Feliz Henrique e tal. Talvez ali do meio campo, próprio Diego, que mudou, depois que voltou, mudou a característica dele. E foi decisivo. Isso, mudou. Você via nitidamente, além da posição, mudou de toques mais rápidos e não ficar rodando com a bola, ir para um lado, com a outro, com a bola, sempre mais vertical. Então, eu acho que talvez ali só o Arão que, né, talvez não tivesse tido essa oportunidade. O patinho feio virou bonito. Virou bonito. Isso aí. Mas você acha que esse fator, o que foi mais determinante para esse resultado na final do Mundial? Foi esse banco que o Klopp construiu em 4 anos ou foi o fator final de temporada no Brasil, meio de temporada na Europa? Não, para mim foi o intervalo que teve entre
o final dos campeonatos e o Mundial. As comemorações. As comemorações e... É porque durante o jogo foi... Se você não... Você quer queira ou não, você perde o teu ritmo. Né? A nossa sorte na época foi isso. A gente saiu de 3 pancadas de Cobreloa para 3 pancadas com Vasco de final, que Carioca naquela época era outra coisa, né? Era quase um brasileiro, né? E saímos direto da final para Tóquio. Então, a gente manteve o tempo todo concentrado ali e tal, temos que ganhar esse negócio e tal. Aqui não, aqui o Flamengo, você imagina, ganha uma Libertadores depois de não sei quantos anos, chega aquela comemoração, aquela coisa maluca na avenida, aí tu recebe a notícia de que você é campeão também. Brasileiro. Aí tal, aí volta pra avenida. Aí no dia seguinte é festa daqui, festa dali, nego, aí tem uma série de coisas, né? O cara tá no Rio, tá em São Paulo, tá, por mais estrutura que o Flamengo desce, não adianta. Aí, pô, e tal, perde o foco totalmente. E aí até recuperar isso, já foi lá na hora. Mas mesmo o primeiro jogo já foi um risco. Que se o Flamengo toma o segundo, podia tomar o terceiro no primeiro tempo ainda. Que estava triste de ver. Igual o que aconteceu com o Santos. Não, aquilo ali... Exatamente. Então, o Flamengo, de ressaca, de porre, não pode tomar 4-0 do Santos. Esse time. Entendeu? Ainda que fosse o segundo exatamente, colocado. Não, ainda que seja. Por tudo que demonstrou ao longo exatamente. do campeonato. Então, ali começou, a meu ver, o que pesou mais foi isso. E aí os jogadores também já estão em final de temporada, tem essas coisas todas, você no momento que você vai querer, a perna não ajuda, né? Mas se a gente avaliar números durante a final mesmo, a gente vê que o Flamengo teve mais posse de bola, mais escanteio, mais chutes a gol. Mas isso a grande maioria dos times com o Liverpool faz. Agora, quando eles pegam a bola e faz a ligação direta... Bum! Essa é a característica deles. É a característica deles. O Liverpool não é um time de posse de bola igual o Manchester City, igual o Barcelona. O Liverpool é um time de 2, 3... Foge da escola Cruyff, né? Foge totalmente. Guardiola está implantando a escola Cruyff no City direitinho, né? Você é a favor do novo Mundial de Clubes de 2021? Não. Não é? Não. Você acha que os mais prejudicados vão ser os sul-americanos, africanos, asiáticos? Porque a gente vai ter quase uma mini Champions ali, né? Vai ser igual a Copa do Mundo, que eu também não sou a favor. Vai ser um desequilíbrio muito grande. É um desequilíbrio muito grande. Eu acho que você tem que valorizar os campeões dos continentes. Entendeu? Ganhou o continente, vai lá e tal. A Copa do Mundo você vê um desnível muito grande, jogos horrorosos, Então, 24 equipes já está de bom tamanho para uma Copa do Mundo. E eu acho que o Mundial, pelas competições todas que tem, você vai fazer uma Copa do Mundo ainda de clubes. Mas é o negócio, né? É o que está dando grana, né? Eles pensam na grana. Não pensam no atleta, não pensam no torcedor, não pensam nos outros campeonatos, porque tem que considerar, né, o calendário exatamente, europeu com o sul-americano. É isso aí. Para finalizar aqui, times marcantes, né, como esse Flamengo de 2019, vão existir sempre. Assim como a Holanda de 74, o Brasil de 82. O que esse Flamengo de 54. O que esse Flamengo ainda pode melhorar? Porque é muito difícil a gente ver um time que recebeu tanto elogios, a gente falar, onde será que ele pode melhorar? Onde você vê uma melhora nesse Flamengo para a temporada 2020? Eu acho que pode melhorar no plantel, né? Ter jogadores que você troque. Você está satisfeito com as contratações até agora? Gustavo Henrique, Pedro Rocha? São jogadores que... Michael, segundo a mídia, está confirmado, né? Mas não foi oficial ainda. Você pode ver que os grandes reservas desse time foram jogadores jovens do Flamengo, da base, né? Jogadores que contaram, que decidiram, o Lincoln decidiu, o Renier decidiu, o menino lá que entrou na direita, no lado ponta direita que tem João Lucas. João Lucas é o lateral direito. Não, esse é o que veio do Bangu, né? Isso. O outro, que sofreu aquele pênalti que depois o VAR contra o Atlético Paranaense.
Quem foi do Atlético Paranaense? Deu branco. Alguém Lá, ajuda aí. contra o Atlético Paranaense, não é Lucas também? Lucas Silva? O Lucas Silva, é. Entendeu? Então, né, você vê que os jogadores que... Você tira o Diego aí, que é mais um integrante, os outros foram jovens que decidiram, né? Entendeu? Então, eu acho que o Flamengo precisa ter um plantel mais qualificado para manter o ritmo, exatamente. E você tem aí cartão, cansaço, aí você pode... Várias competições. Né? Várias competições, aí você pode revezar mais alguns jogadores. Eu acho que tinha que ter um lateral esquerdo, Felipe Luiz, Rafinha, são jogadores que precisam ter um tempo maior de recuperação do que os outros. Então foi isso, Zico. Muito obrigada por participar aqui do canal. Beleza. Espero que você partidaço. Espero que tenha sido um partidaço. Eu acho que a galera vai gostar. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho, né? Que o youtuber já ensinou no início do vídeo, agora repita. Então, isso aí. Bom ano aí para todos vocês. Pra nação, né? Pra nação, sempre que a felicidade continue. Obrigada. Beijo, gente.